Fala pessoal, voltando a gravar depois de acho que muito tempo mesmo, meses. Vou voltar a falar de Flamengo, mas esse ano eu resolvi falar não só de Flamengo. Então, vocês vira e mexe, vocês vão ver eu falando de outros jogos ou notícias de outros times que impactaram a semana. Agora eu vou tentar postar vídeos com frequência, mas esse vídeo de volta para o canal, de voltar a gravar para o canal, é exclusivamente para falar do Flamengo, do atual momento do Flamengo e do último jogo do Flamengo, que foi contra o Palmeiras. Nitidamente, para começar a falar, nitidamente o Palmeiras é o atual grande rival do Flamengo. A rivalidade cresceu muito porque são os dois clubes com mais orçamento, são os dois clubes que são temidos pelos outros times. De um lado o Flamengo, que tem um grande poder de investimento, do outro o Palmeiras, que tem um treinador que para mim é gênio, consegue fazer com um time mediano um grande trabalho. Outro vai me dizer que o Rony é um grande jogador, vai me dizer que o Gabriel Menino do nada virou craque, que semana passada ainda era criticado pela torcida. E entre outros zagueiros, Murilo, que nunca foi unanimidade, Gustavo Gomes, que virou o maior zagueiro da história do Palmeiras, antes bateu e voltou na Europa. Então é um time que com pouco ele faz muito, o Abel Ferreira, que o comportamento dele é à parte, é um grande treinador. Mas eu não vim para falar só do Palmeiras. O Palmeiras mereceu essa vitória, como mereceu lá em Montevidéu em 2021 na final da Libertadores, mesmo com a falha do Andrés Pereira. Naquele momento o Palmeiras era mais preparado do que o Flamengo, e aquela falha do Andrés foi só um detalhe de um time mal treinado pelo Renato Portaluppi na época. O jogo de sábado da Supercopa, final da Supercopa, que é um jogo só, é um jogo assim que não é para tomar como parâmetro, só que é para tirar algumas lições. Por que não é um jogo para tomar como parâmetro? É um jogo que é para abrir a temporada. Os times não estão na sua plenitude física, técnica, tática. E para mim foi assim uma disputa desigual, no sentido de a gente tem um time que está sendo treinado pelo mesmo cara há 3 anos, e um outro que a cada 6 meses troca de treinador, começa um outro trabalho. E muita gente me pergunta assim: Paulo, teria trocado o Dorival? Teria. Para mim o Dorival, ele não é um bom treinador, ele foi um bom gestor de grupo, quando o Flamengo, e por isso o Flamengo foi campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, mas muito mais por brilhos individuais. O Flamengo, para continuar vencendo, teria que ter um bom técnico, não só um bom mediador de conflitos, não só um bom cara para agradar o vestiário, não. O Flamengo precisa de um técnico como o Palmeiras tem, que vira e mexe, cutuca jogador, que critica jogador quando está no momento ruim. Então era isso que o Flamengo precisa. O Flamengo precisa de um técnico. E o que eu achei da final da Supercopa do Brasil? O Flamengo muito não mal treinado. Acho que a palavra mal treinada não é a palavra certa, ou a frase certa. Porque assim, no segundo tempo, um time mal treinado não faz o que o Flamengo fez. Então eu vi boas trocas de passe, eu vi boas triangulações. Já dá para ver uma cara do Vitor Pereira, mas assim, alguns jogadores assim, que são craques, por exemplo o Arrascaeta, eu acho que pelo físico dele, ele acaba atrapalhando às vezes. O Arrascaeta não consegue manter uma marcação nos 90 minutos. É por isso que ele sai. Tem gente fala, mas eu não tiraria o Arrascaeta de jeito nenhum. Mas o Arrascaeta, ele cansa. Ele tem 28 anos, muita gente também falou isso daí, o Flamengo é um time envelhecido. Santos, mais de 30, Davi Luiz, mais de 30, e o Everton Ribeiro, mais de 30. O resto tem todos abaixo de 30 anos. Então o Flamengo não é um time envelhecido. Eu acho que a característica do Flamengo não é um time de marcação, e nunca vai ser, nunca foi. Só que, já que o Flamengo não é um time de marcação, ele tem que fazer aquela marcação-pressão, que começa lá no ataque, para estourar menos da defesa, para fazer com que a defesa tenha menos responsabilidade ou menos, como é que posso dizer, menos pressão do time adversário, porque a marcação já começa lá na frente
e o Flamengo, quando todo mundo marca, começa marcando lá na frente, a bola já chega mais fácil para os zagueiros, para o sistema defensivo. E não dá para fazer isso em um mês de trabalho. O Flamengo, o Vitor Pereira não tem nem um mês de trabalho. Só que, assim, o Vitor Pereira é um técnico que eu teria contratado. Eu ia fazer um vídeo sobre isso, mas é um técnico que eu teria contratado. Eu gosto muito dele, do trabalho dele, porque mesmo que ele não tenha feito um grande trabalho no Corinthians, para mim o trabalho dele é mais visível do que o do Dorival Júnior. O Dorival Júnior no final dos campeonatos era só brilhos individuais, como foi na Copa do Brasil, como foi na Libertadores, entendeu? E o Flamengo precisa de um técnico com um esquema tático bem definido. Só que assim, o esquema tático bem definido tem que estar do Vitor Pereira, que é uma marcação-pressão, precisa dos jogadores na ponta dos cascos, coisa que o Everton, o Gerson não está, o Arrascaeta não está. E para mim é uma coisa que eu aceitei ano passado, mas eu nunca levei como uma verdade suprema, que é Pedro e Gabigol no ataque. Para mim o time fica muito desguarnecido, porque o Gabigol não sabe marcar, o Pedro não sabe marcar, já são dois que não marcam. O Everton Ribeiro não marca razoavelmente bem, mas o Arrascaeta não marca bem. Aí já pega o Gerson, que não marca bem, entendeu? Então fica um time muito fragilizado. No Palmeiras, por exemplo, todos marcam. O Endrick marca, o Dudu marca, o Rony marca, o sistema defensivo é bem definido. Então tem todos do Palmeiras contribuem para o com e sem bola, que é uma palavra, que é uma frase que eu não gosto de falar, porque é desses caras do boxe e tal, mas é verdade nesse momento. Todos eles contribuem para o com e sem bola, coisa que no Flamengo não tem essa contribuição de todos os jogadores. E isso faz com que o Flamengo leve 4 gols do Palmeiras. Tá, beleza, teve falhas do Santos, sobretudo do Santos. Para mim o Rossi chega para ser titular, e eu já vinha conversando com amigos meus que o Santos ano passado, o Flamengo foi campeão, mas ele não deu aquela segurança, claro que entre Hugo Souza e Santos é Santos, mas o Santos nunca deu aquela segurança, por exemplo, que o Everton dá no Palmeiras, que o Cássio dá no Corinthians, que o próprio Fábio dá no Fluminense. O Santos nunca deu essa confiança para a torcida do Flamengo. Falando em Mundial, para mim o jogo mais difícil do Flamengo é a semifinal, porque assim, a pressão na semifinal é só de um lado, é só do lado do Flamengo. Então, eu acho que o Vitor Pereira tem que fazer algumas modificações para esse jogo, para o Mundial. Pensar em não colocar Pedro e Gabigol no ataque, tirar o Gerson, colocar talvez o Pulgar para dar mais marcação no meio de campo, porque é um time que está sem ritmo de jogo. Os jogadores não estão no ápice da sua forma física. Não tem nem como estar. Entendeu? Então, eu acho que é a hora do Vitor Pereira priorizar aqueles que estão melhor fisicamente. E ele é um técnico que tem personalidade. O Dorival Júnior não faria isso, mas eu tenho certeza que se precisar, o Vitor Pereira faz, porque ele não tem medo de se queimar com os atletas, coisa que o Dorival Júnior tinha. Aquela panela e tal, mas enfim. Então, é um momento nesse Mundial, eu sei que é difícil de ganhar, eu sei que é difícil de bater o Real Madrid, um time europeu, mas a gente tem que pensar que a nossa final é a semifinal. Que se a gente não for eliminado na semifinal, já é um título. Já é um título para o Flamengo, porque a maioria dos times que vai não passam nem da semifinal. E seria eu acho que uma vergonha, um vexame para a torcida do Flamengo, porque agora vai com menos aquele oba-oba, porque se ganha do Palmeiras é com oba-oba gigantesco. E faria com que pegasse seu time e entrasse talvez de sapatinho alto contra o time do Marrocos ou esse time do Michael. Então, é hora do Vitor Pereira pensar agora, na semifinal de terça-feira que vem, que é a nossa final, que é o que dá, que é o mais plausível, que é o que mais é mais palpável para o time do Flamengo. Depois, se chegar na final contra o Real Madrid, depois a gente joga o jogo. Mas essa semifinal, a gente não pode cair na semifinal, porque assim, vai comprometer todo o ano. Eu não vou falar que o Vitor Pereira vai cair se sair na semifinal, mas não vai ter aquele mesmo respaldo que ele chegou com esse respaldo. Já é queimado por conta daquela história da sogra. E ele tem que focar nessa semifinal. O Flamengo tem que estar na final do Mundial. Perdeu, ganhou a final, beleza. É do jogo. A responsabilidade vai estar só do lado do Real Madrid. Mas na semifinal, a responsabilidade vai estar do nosso lado. Então, Pedro e Gabigol são dois jogadores espetaculares. Só que para mim,
na semifinal do Mundial e na final, joga só um. Joga só, bota o Everton Cebolinha, bota o time mais guarnecido. O Gerson é um grande jogador, vai ser titular a temporada inteira, mas não está bem fisicamente. O jogo do Gerson ele tem que estar muito bem fisicamente para fazer aquele jogo de toque de bola rápido. Ele não é um grande marcador, mas ele sabe cobrir espaço, então ele tem que estar muito bem fisicamente, coisa que ele não está agora. Então, bora focar no agora. No agora, nessa semifinal do Mundial, a gente tem que passar dessa semifinal e jogar o jogo da final, não sendo humilhado. O Flamengo, beleza, tá tranquilo. E é isso, não vejo. Eu acho que para a temporada precisa de um lateral direito. E é isso, o resto do time é muito bom. Talvez um cara para chegar, para brigar com posição com o Everton Ribeiro. Mas de resto, o Flamengo é um time bom, precisa de treinamento, precisa de ritmo de jogo. E precisa não cair na semifinal do Mundial. Repito, não cair na semifinal do Mundial é fundamental para o resto da temporada do Flamengo. É isso, pessoal. Vou voltar a gravar vídeo aqui pro canal. Inscreva-se no canal, deixa o like, compartilha essa ideia e é isso.